Olá, Sapiens! Sejam bem-vindos a um DR animadão de sexta-feira de muita alta audiência. Aqui nós vamos continuar a falar sobre minerais. Fique até o fim antes de você sair para a balada, porque você vai saber direitinho o malvadão do sódio. É malvadão sim, Ana. Você vai fazer as pessoas ficarem com medo de colocar sal na batatinha frita? Pode ficar com medo, frita. não ponha sal na batatinha frita. Ponha magnésio, que é o que faz bem, que a gente falou. Eu acho que o sal é menos problemático do que a batatinha em si. Mas assim, todo mundo tem a ideia de que comer sódio demais vai me dar pressão alta. E às vezes até a pessoa que não tem pressão alta, não tem risco de pressão alta, fica preocupada com isso e fica querendo reduzir o sódio, né? Então tem um artigo muito interessante do James De Nicolantonio, que foi de 2014, ele fez uma revisão justamente mostrando que como às vezes os estudos focam só no sódio, mas não levam em consideração aquilo que vem junto do sódio. Porque a maioria das coisas processadas que a gente come vem junto com açúcar. A tese dele é de que o problema é a síndrome metabólica. Então, assim, quando você come muito açúcar, muita frutose, muita sacarose, que está junto com o sódio ali naquela comida, isso vai dar uma resistência à insulina, vai dar a síndrome metabólica. Vocês podem dar uma olhada nos vídeos que a gente já tem no canal sobre isso. Isso vai piorar a pressão, porque, inclusive, altera a regulação da filtração nos rins. E aí recapta mais sódio, recapta mais líquido e a pressão fica alta. E, às vezes, o problema não é o sódio em si, mas a resistência à insulina em nível de células renais, né? Em todas aquelas enzimas renais, tudo. Até porque todos os produtos industrializados, Ana, processados, subprocessados, caixinhas coloridas e tal, ele vem com os três, engenharia de alimento, ele vem com os três juntos. Açúcar, sal e gordura. E todas essas caixinhas todas, nunca, se você tiver num saquinho qualquer de salgadinho, nunca tem o mesmo sabor. Se você separar assim, for comer devagarinho, você vai ver que cada um deles tem um sabor diferente para fazer com que você coma mais, né? Mas tá certo eles, tem que vender, tem que pagar um monte de funcionários, as pessoas vão comendo. Pena é que as pessoas, pancada de imposto, né? Verdade, né? Mas a País do imposto. É o interesse deles, é que você coma mais. Mas a questão é justamente essa. Então, como que você vai dizer que o sódio é o vilão se tem tantas outras coisas junto, entendeu? Chega a ser viciante, né? Os três juntos, né? Eu acho que até sorvete tem os três juntos. Você não acha que tem sal, mas tem sal no sorvete também. Porque o sódio é preservante. Refrigerante, doce, tem sal. Agora, uma questão interessante para a gente ver nos estudos é assim, será que dá para confiar naquilo que a pessoa fala que a pessoa come de sódio, entendeu? Porque a gente sabe que aqueles questionários de recordatório alimentar são muito falsos. Eu tô comendo qual? Eu tô comendo aquele sódio... Você usa um sal light que tem... A gente vai falar dos substitutos do sódio. Ele é tipo o Gatorade, né? É o que vem no Gatorade, né? Vários sais minerais. Tem mais potássio e tal, e tem menos sódio, né? Mas isso é uma opção para quem tem pressão alta ou se preocupa com essa variabilidade de pressão e quer reduzir a ingesta de sódio. Mas será que precisa mesmo? É isso que a gente vai ver. Então, a primeira coisa que eu quero falar para vocês em relação aos estudos rapidinhos que a gente vai falar aqui. Uma coisa é você estimar o quanto que a pessoa consumiu de sódio pelo que ela escreveu lá no questionário. Eu não acho que dá para confiar nisso aí. Não, porque ela come produto que acha que não tem. Exato. Igual, se ela tomou um sorvetinho, tem sódio lá. Um biscoito recheado doce. Tem sódio na massa. Exatamente. Agora, tem uma maneira muito mais eficaz de você ver o quanto que a pessoa realmente consumiu de sódio, que chama excreção urinária do sódio. Então, de tudo que você absorve de sódio, mais ou menos 90% a 95% seu rim vai jogar fora, se você tiver rim normal. Então, aqui a gente não está falando de quem tem problema renal, tá? Então, essa excreção urinária de sódio, ela é muito mais fidedigna. E aí tem vários trabalhos que usaram essa métrica, que são muito mais confiáveis do que só o que a pessoa lembrou, que comeu ou deixou de comer, tá? Tem um trabalho, vocês já ouviram falar daquele PURE, que é uma avaliação urbana e rural das pessoas no mundo inteiro, que tem vários países, a gente já falou desse estudo. Eles avaliaram que, na verdade, quase 70% dos responsáveis pela doença cardiovascular e pela mortalidade cardiovascular são, na verdade, fatores modificáveis, como obesidade, síndrome metabólica e pressão alta. E metade dos hipertensos estão associados à síndrome metabólica. Então, talvez metade dos hipertensos do mundo inteiro sejam hipertensos por causa da obesidade e síndrome metabólica, que é aquela questão que o De Nicolantonio falou, do açúcar, da resistência à insulina, de reter de volta a água e o sódio, e não só porque eles estão comendo mais sódio, entendeu?
E aí eles até fizeram uma curva de mortalidade e viram que quem come pouco sal morre mais e quem come muito sal morre mais. Então a gente vai ver que existe uma curva em U, pode até botar umas fotos aqui para vocês entenderem que na verdade aquele meinho ali de consumo moderado pode ser o que te protege mais de não morrer. Mas obviamente se você tem pressão alta você vai ter que seguir as orientações do seu médico. A gente não está aqui para interferir nisso não, tá? Então, eles estimaram que, na verdade, o sódio sozinho chega a ser responsável só por 3% do risco cardiovascular. A orientação médica ela é muito importante desde que você ajude o médico também a fazer o papel dele. Porque ele indica os remédios, indica o tratamento. Se você não faz o tratamento, não muda a dieta, não muda o estilo de vida, não vai adiantar ficar tomando remédio. Vai ficar tomando um em cima do outro, vão dando cada vez mais. Porque a função dele é tratar você, melhorar os números lá do, como é que fala, dos protocolos que eles têm. Protocolo, protocolo o que é? É o jeito, a generalização que tem menos risco de tratamento, tá? Então, quando você vai no médico, ele indica alguma coisa, a indicação médica, ela vai funcionar com mais efetividade desde que você também controle a boca, né? Senão não adianta. Né? O problema é o seguinte, a maioria dos médicos vai passar aquela receitinha lá, protocolar, porque ela não está achando que você vai querer mudar seu estilo de vida. Se você mudar, melhora. Ele acaba reduzindo o remédio. Ele às vezes não está nem pensando em qual que é a raiz do problema, porque ele sabe que a maioria dos pacientes não vai querer emagrecer, não vai querer mudar a alimentação, não vai querer fazer exercício físico. Então, para ele é mais fácil passar um remedinho lá e vai diminuir. Como é que foi aquele nosso amigo falou pra gente uma vez? Que é amigo nosso. Não vou mudar meu estilo. Não vou mudar. Se ele assistir esse vídeo, a gente sabe que ele vai saber que é ele. E tudo bem, a pessoa tem esse direito. Não adianta que eu não vou mudar meu estilo de vida. Me dá umas vitaminas aí, tá tudo certo. Mas se você tá aqui nesse canal, talvez você tenha interesse em mudar seu estilo de vida e precisar de menos medicação. Não que você não vá usar nenhuma, não é isso que a gente tá advogando aqui. Você segue a recomendação do seu médico, aí a gente não tá aqui para interferir. Mas, Ana, se a pessoa já tem pressão alta, não faz bem reduzir, não? Então, é isso que a gente vai mostrar aqui. O que aconteceu? Quando você observa a excreção urinária do sódio, então pensa que ela é praticamente igual, tá? Um pouquinho menos, 90%, 95% menos. O que eles descobriram? Pessoas hipertensas, elas tinham mais risco de ter um evento cardiovascular se eles comessem mais de 7 gramas de sódio por dia, de sódio, não é de sal não, né? Gramas de sal, porque o sal metade é cloreto, metade é sódio, tá? É de sódio, ou seja, 14 gramas de sal, 7 gramas de sódio. Ou menos do que 3. Então, comer pouco também é ruim. Então, ao consumo moderado ali entre 4 e 5 gramas, parece que foi o que deu menos risco de evento cardiovascular. E as pessoas que não tinham hipertensão, na verdade, pioraram o risco se comessem pouco sódio. Então, por exemplo, eu, que tenho minha pressão é 10/6 aqui, conversando com vocês. Às vezes é 9/6 e eu não estou sentindo nada. Por que eu vou comer menos sódio se, para mim, o risco cardiovascular vai aumentar se eu comer pouco sódio? Entendeu? Eu já sei que se eu comer pouco sódio... Mas no meu caso, que a minha está sempre no limite estourando, eu tenho que dar uma reduzidinha. Mas cada pessoa é diferente. Então, a princípio, parece que aquela curva de U ali, o pontozinho melhorzinho é entre 4 e 5 gramas de sódio por dia. Agora, as pessoas que têm pressão alta, elas realmente podem se beneficiar. Então, várias meta-análises aqui mostraram uma redução de até 8 pontos na pressão máxima, 4 pontos em média na pressão mínima, que é a sistólica. Que dá esses remédios? Então, não, pode ser clínico geral. também? Pode ser clínico geral. Então, pode ter umas estimativas assim de realmente reduzir esses valores da pressão, você fazendo uma substituição do sódio por outros sais minerais, como esse caso desse sal light que ele usa, ou de outras substituições. A gente descobriu sem querer, né? A gente comprou, depois viu, era a mesma coisa que tinha nos... Eu já sabia, mas eu não sabia que ele era igual àqueles eletrólitos, né? É igual aos eletrólitos de marcas coloridos aí, que eu já falei no começo do vídeo o nome. E essa redução do sódio, em quem tem pressão alta, pode reduzir em até 30% evento coronariano. Então, assim, se você tem pressão alta já bem estabelecida e tal, você vai ter que tratar de algum jeito. Se você puder ir na raiz do problema, que é síndrome metabólica, obesidade, falta de atividade física, excesso de consumo de carboidrato, que vai puxar o sódio de volta, melhor ainda. O genético é discutível? O genético é bem mais raro. Então, 90% das pessoas não são causa genética, são causa metabólica mesmo. É o que a gente come. Chegamos em mais um fim de um DR das dietas, bem compridão, cheio de conteúdo para você na sexta-feira. Você que chegou até aqui, mora no nosso coração, muito obrigado você que se inscreveu, curtiu, compartilhou. Até o próximo DR das dietas. Tchau, gente.